Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, primeiro livro da Bíblia. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do 10. Todos acharam? Está escrito assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, neste lugar santo de adoração, de oração e de recebermos a Tua palavra. Fala conosco, Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ministrar aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um texto que nos mostra quando Jacó vai fugir da ira do seu irmão Esaú, porque Jacó estava andando de uma maneira totalmente errada. Jacó, ele é conhecido pelo seu irmão como alguém que engana, como alguém que passa para trás. E aqui ele toma a bênção do seu irmão, ele se disfarça, instruído por sua mãe, veste as roupas de Esaú, seu irmão, pega o pelo do animal, coloca nele, para que o pai percebesse que era ele, cheirasse o cheiro de Esaú e comesse da comida que o pai tinha pedido para o seu irmão fazer, para então abençoá-lo. Então ele recebe a bênção no lugar do seu irmão. E quando o seu irmão Esaú descobre aquilo que ele fez, a palavra de Deus diz que Esaú se consola dizendo: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Sua mãe fica sabendo disso, então ela envia ele para a sua família. E aqui Jacó está nessa jornada de Berseba a Harã, e ele vai voltar lá para a terra onde estão os parentes da sua mãe. E o que chamou a atenção aqui, que o Senhor quer ministrar conosco, está no versículo 13, quando o Senhor fala com ele. Está escrito assim: eis que o Senhor estava em cima daquela escada que ele viu naquele sonho, e o Senhor disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque, o filho da promessa. Abraão, o amigo de Deus. Isaque anda na obediência ao Senhor. Mas Deus está aqui começando algo na vida de Jacó, porque até esse momento Deus não pode dizer: eu sou teu Deus.
Deus não diz para ele que é o Deus da vida dele. Porque Jacó não está andando de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira íntegra. Jacó não está andando no temor do Senhor, Jacó não está andando nos princípios de Deus. Jacó está vivendo de uma maneira como viveu a sua mãe, como viveu o seu avô. Enganando. Ele não está andando com Deus. Mas aqui Deus vai falar com ele e Deus vai se revelar a ele. E o mais forte disso tudo é quando Deus não pode dizer que Ele é o Deus da nossa vida. Porque Deus não vai compactuar com coisa errada. Porque Deus não vai se associar com a injustiça, com a iniquidade, com a imoralidade. Tem muitas pessoas que acham que, Deus, meu Deus, mas anda tudo errado. Ela pode até dizer que Deus é Deus dela, mas Deus não pode dizer que é o Deus dela. Por causa da maneira que as pessoas vivem hoje. Mas, apesar de todos os erros de Jacó, de todas as trapaças, de toda a mentira com que ele está vivendo, todo o engano que ele está vivendo, Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, se revela a ele. Esse sonho não foi ele que projetou, mas foi Deus que projetou para se revelar a Jacó. Jacó certamente já tinha ouvido falar de Deus, já tinha visto o testemunho de seu avô, já tinha visto o testemunho de seu pai. Jacó conhecia Deus de ouvir falar, mas Jacó não conhecia Deus. E aqui Deus se revela para ele. Deus prepara um encontro com ele. Isso fica tão forte, impacta tanto a vida dele, que no versículo 16, ele acordado por Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Não sabia que Deus estava nesse lugar. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Irmãos, nós temos que ter um encontro com Deus, cada um de nós. Existe até um dito que a gente brinca, né? Filho de peixe é peixinho. Mas o filho do crente tem que ter um encontro com Deus. Cada um de nós tem que ter um encontro com Deus. Cada um de nós tem que ter uma experiência com Deus. E é uma experiência, meus irmãos, que vai marcar a nossa vida, porque Jacó fica impactado com esse encontro com Deus. Eu não sabia que Deus estava perto de mim. Talvez ele tenha pensado nisso, né? Eu fugindo do jeito que eu estou, errado do jeito que eu estou. Eu não imaginava que Deus estava tão perto de mim. Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Deus vê todas as coisas. Mas Deus quer que nós o conheçamos, não de ouvir falar, mas que nós tenhamos experiências com Ele. Porque é só através do nosso encontro com Deus e das nossas experiências com Deus é que nós vamos conhecer a Deus. O livro de Jó também vai nos revelar lá no final, ele também vai declarar isso no capítulo 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando que Jó passou a enxergar a Deus? Depois de uma experiência que ele teve com Deus. Foi fácil? Não. Mas aquela experiência o levou a ver Deus face a face. Jacó está experimentando o fruto dos seus próprios pecados, seus próprios erros. Ele está fugindo, não porque Deus preparou isso para ele, mas porque é fruto, ele está colhendo o fruto daquilo que ele fez, do engano, da mentira. Mas mesmo nesse momento que ele está vivendo, Deus prepara um encontro para mudar a vida dele. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Você vai ver Jacó vivendo de uma maneira antes desse encontro com Deus, e Jacó vai passar a viver de outra maneira a partir desse encontro com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos continuar quem nós éramos antes de encontrar com Deus.
É isso que muitas pessoas hoje não entendem. Ela acha que ela pode viver com Deus do mesmo jeito, pecando do mesmo jeito, fumando, bebendo, mentindo, se drogando, se prostituindo, enganando, trapaceando, sendo desonesto. Não. Nós não podemos mais ser quem nós éramos. Aleluia. Nós somos chamados a viver uma nova vida. Nós somos chamados a viver em novidade de vida, e o padrão da vida que agora nós temos que levar, ele tem que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus revela de Deus. Jacó tinha ouvido de Abraão, seu avô, tinha ouvido de Isaac, seu pai, mas ele não estava andando no mesmo padrão de vida que eles andaram. Mas agora ele encontrou com o Senhor, e agora ele vai buscar viver nesse padrão de vida, aleluia. E ele faz uma aliança com Deus aí mesmo. Versículo 20, diz assim: Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, agora ele quer andar com Deus. Esse Deus que ele encontrou agora, ele quer que faça parte da sua vida e da sua história. Há pouquinho tempo atrás ele disse: Deus estava aqui, eu não sabia. Eu não estava andando com Deus e não sabia que Deus estava acompanhando a minha vida. Não sabia que Deus estava acompanhando a minha história. Mas agora, aleluia, eu quero que Deus ande comigo, eu quero andar com Ele, aleluia. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me dar pão para comer e vestes para vestir, e eu me pastornar para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Eu quero que Ele seja não apenas o Deus do meu avô, eu não quero que Ele seja apenas o Deus do meu pai, eu quero que Ele seja o Deus da minha vida. Eu quero andar com Ele, aleluia. Assim como Abraão andou com Ele, saiu lá da sua casa, da sua parentela, e veio andando com Deus até chegar aqui. Assim como Isaac, meu pai, andou com Deus toda a sua vida e tem andado, eu também quero andar com esse mesmo Deus. Estou fazendo um voto, eu estou entrando numa aliança com Deus, aleluia. Ele vai ser o meu Deus, aleluia. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto Ele me der, certamente eu vou dar o dízimo. Estou numa aliança, estou num pacto com Deus. Agora minha vida vai ser diferente. Eu me assustei porque eu não sabia que Deus estava nesse lugar, mas agora onde eu for, Deus vai estar comigo, aleluia. Agora eu não vou falar o Deus do meu pai, agora eu não vou falar o Deus do meu avô, agora eu vou falar o meu Deus, aleluia, porque Ele vai ser o Deus da minha vida. Agora eu vou viver diferente. E nós vamos ver aí no capítulo 31, vamos lá, um pouquinho para frente. Capítulo 31. Depois de 20 anos que ele está ali com seu sogro, ele vai até a casa de Labão, seu tio, casa com as suas primas, e depois de 20 anos ali ele está voltando para Israel, e ali o seu tio não fica sabendo, ele não avisa que ele vai partir, ele simplesmente parte, seu tio vem atrás dele, persegue, alcança ele, e aqui ele está conversando com seu tio, e olha o que acontece. Quem é Jacó já não é mais o mesmo. Versículo 38. Esses 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo agora me enviarias vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Jacó não engana mais, ele passa a ser enganado. Mas ele está agora dizendo, olha, pode examinar a minha vida. Não tem mais mentira, não tem mais engano, não tem mais trapaça. Agora, aleluia, eu estou esperando no Senhor, aleluia. Eu não vou fazer as coisas
na trapaça, eu não vou fazer as coisas na mentira, eu não vou enganar, eu não vou dar jeitinho nenhum. Agora eu espero no Senhor, eu ando em fidelidade, eu ando em retidão, eu ando em justiça e espero no Senhor. Aleluia! Porque ele está invocando o nome do Senhor por sua proteção, por seu cuidado. Ele está confiando que Deus agora vai recompensar o trabalho das suas mãos por ele andar na fidelidade. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Andar de acordo com a palavra de Deus, andar nos princípios de Deus. Ah, mas ninguém anda, pastor, não interessa os outros, eu vou andar. Ah, mas ninguém anda 100% certo, mas eu vou andar 100% certo. Porque eu sirvo a um Deus, aleluia, que gosta das coisas corretas, que gosta das coisas direitas, aleluia. Um Deus que me dá mandamentos, um Deus que me dá princípios, e princípios são inegociáveis. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que andar no padrão de Deus. Não é Deus que vai andar no meu padrão. Sou eu que tenho que andar no padrão de Deus. E o padrão de Deus, ele é elevado. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele diz, olha, tenta, faz um esforço, olha, se der. Ele não diz dessa maneira. Ele diz, sede santos. Irmão, a gente sabe que é impossível a gente ser 100% perfeito. Mas não é porque é impossível ser perfeito e a gente vai fazer as coisas de qualquer maneira para o Senhor, porque Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Nós temos que procurar, irmãos, fazer o melhor que a gente fizer, e se por acaso a gente errar, foi um acidente, não foi premeditado. Ah, não sou perfeito mesmo, então vou fazer de qualquer maneira. Não, eu vou tentar fazer perfeito, não consegui porque eu não sou perfeito. Mas eu tentei, eu me esforcei, eu batalhei para ser dessa maneira. Daniel capítulo 6 diz que os inimigos de Daniel vasculharam a vida de Daniel para encontrar um erro, uma falha, um vício, uma desonestidadezinha, 1 centavo que ele tivesse pego do rei da Babilônia. Alguma coisa seria suficiente para que ele fosse condenado. Não acharam nada porque ele era fiel. E eles mesmos chegaram à conclusão, nunca acharemos nada contra Daniel. Porque certamente eles tentaram várias vezes corromper a Daniel. Porque certamente eles tentaram várias vezes fazer Daniel tropeçar. E Daniel não tropeçou. Nunca acharemos nada contra esse homem. Esse tem que ser, meu irmão, a maneira com que nós vivemos diante de Deus. Jesus disse que nós somos o quê? Aqui nessa terra? Sal e luz. As pessoas têm que olhar para nós e têm que saber que a gente vive de maneira diferente. Quem trabalha conosco, quem estuda conosco, quem vive ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos parentes, tem que saber que a gente vive de maneira diferente. Nós vivemos de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Mas o mundo não vive assim, pastor. O mundo jaz no maligno. Mas eu quero andar com Deus. Eu quero andar na presença de Deus, aleluia. Eu quero fazer como Jacó, eu quero andar com Deus agora, aleluia. Quem eu fui no passado morreu, ficou para trás. E a palavra de Deus nos diz, esquecendo-me das coisas para trás fico, avançando para as que estão diante de nós. O nosso velho homem tem que morrer. A nossa velha natureza tem que ficar lá atrás. E é isso que hoje em dia Satanás tem lutado para fazer as pessoas se conformarem com o pecado, com a iniquidade, a não nascer de novo, a não ser uma nova criatura em Cristo. É mentiroso, continua mentiroso. Mas Deus te ama mentiroso. Ah, é adúltero, irmãos, Deus ama a pessoa, mas Deus não ama o pecado. E Deus não compactua com o pecado. É isso que as pessoas não entendem. Deus não compactua com o erro, com o pecado de ninguém. E Ele nos chama para viver de acordo com a sua palavra. Jacó agora vai, além de não enganar mais, Jacó vai aprender a lutar pela sua bênção. Capítulo 32 aí do ladinho. A partir do versículo 27. Jacó está lutando com um homem até que a alva suba. E vendo aquele varão que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, versículo 25, deslocou a juntura da coxa, lutando Jacó com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu.
Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó aprendeu agora que ele vai lutar pela sua bênção, não enganando, não mentindo, não passando ninguém para trás, ele vai lutar com Deus. Entenda bem, lutar com Deus não é lutar contra Deus, é lutar para que Deus me abençoe, para que Deus me favoreça. Ele está lutando aqui, aleluia, e ele, não só aqui Deus vai abençoá-lo, mas Deus vai mudar a sua história, porque Jacó quer dizer o suplantador. Desde o ventre da mãe ele já carrega isso, porque ele é aquele que nasceu, o irmão dele nasceu e ele estava o quê? Agarrado no calcanhar do irmão. E ele passa a vida inteira sendo conhecido como essa pessoa que tenta suplantar, tomar o que é do outro. Mas agora Deus vai dizer, você agora não se chama mais Jacó, mas agora você se chama Israel, aquele que luta com Deus, aleluia. Agora você não luta com as coisas humanas, com a trapaça e com engano, agora você luta com Deus, aleluia. Você busca de Deus o favor, você busca de Deus a bênção, você busca de Deus a justiça, você busca de Deus a prosperidade, você busca de Deus tudo aquilo que você precisa, aleluia. Prevaleceste, aleluia. Porque Deus nos deixa, meu irmão, prevalecer quando nós lutamos pela fé. Não significa que nós vamos vencer a Deus, significa que nós vamos alcançar de Deus aquilo que nós precisamos. Jesus disse, se tu podes crer, para o pai daquele menino lunático, tudo é possível ao que crê. O que Deus está falando? Se você crê, eu deixo você alcançar aquilo que você precisa. Eu deixo você alcançar aquilo que você quer pela fé. Aleluia! Tudo, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Deus não vai dar uma coisa que seja contrária à sua palavra, contrária aos seus princípios. Ele vai nos dar aquilo que é de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas promessas. E Jacó não está lutando por algo aqui que não seja de acordo, que não seja fora da vontade de Deus, porque ele está lutando pela bênção. Eu quero ser abençoado. Amém? Então, é correto, é lícito diante de Deus, e a gente luta, Senhor, eu preciso ser abençoado. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Aquilo que está escrito na palavra, irmãos, a Bíblia diz, todas quantas promessas há de Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Que bênçãos são essas? Pedro diz, muitíssimas e preciosas promessas. Apóstolo Paulo diz, a bênção de Abraão chegou até nós através de Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos que Deus prometeu para Abraão e a sua posteridade, chegou até nós através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então tudo aquilo que a palavra de Deus declara, irmão, é muita coisa, aleluia. E nós devemos lutar pela nossa bênção. Se Deus quiser, Ele me abençoa. Se Deus não quiser, Ele não me abençoa. Onde está a fé nisso? É a loteria. Não é fé. Se Deus quiser me curar, Ele me cura. Se Deus não quiser me curar, Ele não me cura. Não é fé. É loteria. Não é, irmão? Parece aquela coisinha que a gente fazia antigamente. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não. Deus faz declarações na sua palavra. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra de Deus. Significa que eu nunca vou ficar doente? Não, mas significa que Deus, aleluia, prometeu cura para mim. É isso que significa, e eu vou lutar por aquilo que a palavra de Deus declara, aleluia. Eu vou fazer como Jacó, Senhor, Deus já não tinha dito para Abraão que ia abençoar ele, a descendência dele? Por que ele está pedindo bênção aqui? Se fosse errado a gente pedir aquilo que a palavra de Deus declara, não é errado. Ele falou, Senhor, eu quero a tua bênção, aleluia. Eu não te deixarei enquanto tu não me abençoar. Você também pode, Senhor, eu não te deixarei ir enquanto tu não me curares.
Senhor, eu não te deixarei ir, aleluia, enquanto tu não fizeres essa obra na minha vida. Eu posso lutar com Deus, aleluia, sobre aquilo que a palavra de Deus declara. Mães, lutem pelos seus filhos, a minha descendência é santa, é abençoada, aleluia. Eu não gerei filhos para a morte, eu não gerei filhos para o inferno, eu não gerei filhos para a perdição. A tua palavra diz, herança do Senhor, aleluia, são o fruto do meu ventre, os meus filhos. Mãe, faça essa oração. Pai, faça essa oração. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam. Senhor, o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão, e não só com ele, mas o Senhor diz com a sua descendência, aleluia. É comigo e com a minha descendência, aleluia. É com os meus filhos, são com os meus netos, aleluia. É o que a palavra de Deus declara, irmão, nós temos que lutar pela nossa bênção. Jacó vai aprender também a santificar sua família. Capítulo 35. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aleluia. O que Jacó está fazendo? Aleluia. Ele está colocando o padrão de Deus que está sobre a sua vida, sobre a sua família. Aleluia. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu na minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó está testificando: eu tenho andado com Deus. Aleluia. Tira os deuses estranhos, tira os ídolos. Aleluia. Vamos mudar as nossas vestes. Olha, tem gente que fala que a roupa não é importante. O crente vive, até a roupa é diferente, irmão. Você não vai, como cristão, vestir uma roupa sensual. Você vai vestir uma roupa decente. Você não vai se portar de qualquer maneira, nem na tua veste. Vai ser um padrão diferente, aleluia. Purificai-vos. Vamos nos santificar e vamos levantar um altar ao Senhor. Vocês estavam cada um aí fazendo o seu culto, agora nós vamos servir a Deus junto, aleluia. Agora nós vamos na igreja, agora nós vamos adorar o Senhor. Agora eu vou ensinar a minha família que nós temos que ir na igreja, eu vou ensinar meus filhos que nós temos que ir na igreja, que nós vamos servir ao Senhor. E hoje em dia tem pessoas assim: meu filho não quer ir na igreja, não posso fazer nada. Pode. Chama. Minha mãe nunca deu moleza para nós, irmãos. Enquanto eu estava na casa dela, ela falava para nós, já era de maior, hein? E quando a gente faz 18, a gente fica meio bobo, né? O homem principalmente, acha que já é autossuficiente. A minha mãe falava: não, senhor, quando você morar na minha casa, vocês vão fazer aquilo que eu falo. Eles vão na igreja, vão servir ao Senhor. Lembro uma vez que meu irmão fumava escondido, o Esdras trouxe um maço de cigarro escondido lá, e ela achou, picou tudo e quase bateu nele. Ele já era de maior, mas quase apanhou. Ele só não apanhou porque ele era de maior. Ele não vai colocar essa porcaria na sua boca, porque eu não te criei para isso. Eu me lembro uma vez também que a gente estava voltando do culto. A gente passou a sentir um bar na esquina de casa e ele estava no bar jogando bilhar. Não tinha ido no culto, estava meio rebelde. E ela falou para o meu pai: para o carro. Meu pai tinha visto, meu pai falou: não, para o carro. Ela falou: não, não. Quando parou no portão de casa, ela desceu e foi descer na rua. Mas ele já tinha visto, né? E ele estava subindo na rua, encontrou minha mãe no meio do caminho. E minha mãe falou: ia te buscar dentro do bar. Teu pai não quis parar o carro, porque se teu pai para o carro lá, eu te buscava dentro do bar. Nunca mais eu quero ver você dentro do bar. Porque onde eu tiver que eu passar, que eu ver você dentro do bar, eu vou te buscar lá dentro do bar. Mãe, eu sou adulto, não interessa. Irmão, a gente tem que lutar. Hoje em dia as pessoas estão muito passivas. Meu filho, está no bar. Não, irmão.
Não vamos ser passivos, não. Vamos lutar. Não, eu não quero, não, eu não aceito. Não, dessa maneira não. A gente tem que aprender a lutar. Jacó está aqui, ensinando a sua família. E nós temos que fazer, irmão. Minha mãe controlava até que a gente assistia, irmão, na televisão. Se ela passasse, a gente estava assistindo um filme que ela não gostava, falava, tira, eu não quero. Pequeno então os desenhos era só se ela aprovasse, não era qualquer desenho que a gente assistia. Filme não era, às vezes, se a gente estava, depois que ela foi dormir, a gente estava assistindo televisão, se ela levantasse para ir no banheiro, ou ela ou meu pai, olhava, a gente estava assistindo, eles iam conferir o que a gente estava assistindo. E se não agradava, irmão, pode desligar e pode dormir. Pronto, acabou, desligava e ia dormir. A gente tem que aprender, irmão, a lutar, a zelar. Os filhos são o que para nós? São preciosos, então vamos zelar, irmão. A nossa descendência é preciosa, então vamos zelar por aquilo que é precioso. Você ganhar uma barra de ouro, você vai chegar em casa e jogar no canto. Ganhei uma barra de ouro aí, Deus disse que é um tesouro, você largaria? E os nossos filhos não são mais preciosos que isso, irmão? Muito mais precioso do que qualquer coisa material. Jacó vai abençoar seus filhos e vai testemunhar da fidelidade de Deus. Gênesis 48. Mais pouquinho, Jacó já está no final da vida. Já está doente, ele vai morrer, está próximo da morte. Ele está abençoando os filhos de José. 48, versículo 15. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal. O que Jacó está dizendo? O Deus do meu avô, o Deus do meu pai é o mesmo meu Deus. Eu ando com esse Deus, aleluia. Ele me sustentou desde o dia que eu nasci até hoje. Ele me livrou de todo mal. Abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Agora Deus é o Deus da minha vida. Ele está testemunhando, aleluia. A partir daquele momento em Betel que eu encontrei com Deus, aleluia. Eu nunca mais voltei atrás. Eu nunca mais fui quem eu era, aleluia. E em Betel eu conheci o Deus do meu avô. Eu conheci o Deus do meu pai, face a face. Eu não agora passei a viver não daquilo que eu ouvi falar, mas eu passei a viver das experiências que eu tive com Ele. Aleluia! Deus quer que a gente tenha experiências com Ele. Aleluia! Não é só de ouvir falar, não é, Deus quer que você tenha testemunho para contar na sua vida, aleluia, experiência que você tenha para contar na sua vida. Olha, meu pai serviu a Deus e foi uma bênção, mas o mesmo Deus do meu pai eu conheço, aleluia, eu sirvo a Ele, aleluia, Ele fez isso na minha vida, Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele me salvou, Ele me transformou, Ele me curou, Ele fez isso. Irmão, Deus quer que a gente seja assim, irmão. Experiências com Deus, intimidade com Deus. Tem muitos que falam: mãe, ora aí. Tá bom, não é errado pedir oração para a mãe não, mas ora você, clama você. O Deus não quer que você conheça Ele através só da sua mãe, Ele quer se revelar pessoalmente a você, aleluia. Não é errado não, a gente aprender com os nossos pais é maravilhoso e glória a Deus, porque eu tive pais que me instruíram. Mas nada disso teria valor se eu não tivesse conhecido a Deus, eu por mim mesmo, face a face. Se eu não tivesse tido uma experiência com Ele, se eu não tivesse andado na presença dEle, se eu não tivesse amado a Ele, aleluia, nada disso teria nenhum valor. Nós temos que ter as nossas experiências com Deus, e Deus quer se revelar a nós. Deus se revelou para Jacó com a vida toda errada, com a vida toda bagunçada, mas endireitou os caminhos dele, aleluia, guiou ele por caminhos planos. É isso que a palavra de Deus diz, Ele endireita os caminhos tortos, aleluia.
Quando a gente passa a ter uma experiência pessoal com Deus, quando a gente conhece a Deus face a face, a nossa vida é transformada. E eu quero encerrar em Êxodo capítulo 3. Porque até agora nós estamos vendo o testemunho de Jacó acerca de quem Deus é para ele. Mas em Gênesis, Êxodo capítulo 3, pela primeira vez, Deus vai fazer uma declaração, que é uma declaração que vai acompanhar os filhos de Israel por toda a sua história. Quando nós ouvimos falar de Deus, nós vamos conhecer a Deus de acordo com essa declaração. Êxodo capítulo 3, versículo 6, Deus fala para Moisés da sarça: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Aleluia! Deus está testificando, e esta declaração vai acompanhar os filhos de Israel até hoje. Deus é quem? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aleluia! Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, aleluia. Deus está testificando, eu sou o Deus de Jacó. E é isso que Deus quer fazer. Eu sou o Deus do José, eu sou o Deus da Vilma, mas eu sou o Deus do Silas. Eu sou o Deus do André, eu sou o Deus da Edilene, mas eu sou o Deus da Júlia, eu sou o Deus da Carolina, eu sou o Deus do Alain, eu sou o Deus da irmã Daniela, eu sou o Deus do Elias, eu sou o Deus do Gabriel, eu sou o Deus do Pedro. Eu sou o Deus da Lúcia, eu sou o Deus do André, eu sou o Deus do Ceie. É isso que Deus quer, irmão. Eu sou o teu Deus, aleluia. Eu sou o teu Deus, aleluia, aleluia. É isso que Deus quer, irmão. Não que a gente fique conhecendo Ele de ouvir falar, não, Deus quer relacionamento pessoal íntimo, particular. Por isso Jesus nos ensinou a orar de que maneira? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai. Teu Pai. Deus tem que ser o teu Pai. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não pode dizer, meu pai, minha mãe. Não, o meu Deus, aleluia. O meu Pai celeste, aleluia. O meu Redentor, o meu Salvador, o meu Deus, o Deus da minha vida, aleluia. Aquele que me salvou, aquele que me redimiu, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que escreveu o meu nome no livro da vida, aleluia. Aquele que me deu o direito de chamá-lo de Pai. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Irmão, isso não é para quem quer, não. É para quem pode, vamos dizer assim, do mundo, né? Mas na verdade é para quem quer, sim. Todos quantos o quiseram e o receberam, a todos quantos, aleluia, o amaram, aleluia, entregaram a sua vida para Ele, a todos quantos morreram para si mesmo, para viver da maneira que agrada a Ele, porque Jacó morreu para si mesmo, irmão. Porque Jacó não era um menino ali em Betel, não. Provavelmente Jacó já fosse alguém de 60, 70 anos naquele encontro. Às vezes a gente pensa que ele era um menino. Não, ele não era um menino, não. Eu vi o pastor Hernandes Lias Lopes calculando, ele calcula que Jacó tem em torno de 70 anos ali em Betel. Então ele já não é uma criança, ele já não é um menino. Mas ele conheceu Deus. E a vida dele foi transformada. A partir daquele dia, aleluia, e ele vai viver bastante, porque quando ele encontra lá com o faraó, ele já tem mais de 130 anos. Mas daquele dia em diante, aleluia, ele não foi mais o mesmo. Agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, e é isso que Deus quer que a gente faça. Aleluia, vamos orar.